Hoje eu gostaria de falar a respeito de um autor que talvez não seja tão conhecido na psicologia como deveria ser, pelo menos na minha opinião, que é um pensador russo, ligado à Rússia, ligado à história da Rússia, tanto antes da Revolução que erigiu a União Soviética, quanto também aí viveu boa parte da sua vida na União Soviética, no regime soviético, que é o Mikhail Bakhtin. Mikhail Bakhtin, ele é bastante conhecido pelos estudos na área da teoria da literatura, principalmente seus estudos sobre o romance. Mas ele também é bastante conhecido pelas suas contribuições à análise do discurso. O que eu gostaria de abordar aqui da obra dele, que é grande, é vasta, né? A questão a respeito da ideologia, que eu penso que é bastante interessante para a gente pensar questões relativas a uma compreensão do dia a dia, uma compreensão do cotidiano, da formação de opiniões, da formação de posicionamentos diversos, da formação de visão de mundo. Para o Bakhtin, todo signo, entendendo como signo, palavras, gestos, tudo aquilo que tem linguagem, tudo aquilo que a gente utiliza para a comunicação. É composto, então, por signos. O signo é a unidade da comunicação. Então, se eu faço um gesto, isso aqui é um signo, né? Se eu estou aqui falando, estou me utilizando de muitos signos organizados de forma coerente, de forma lógica, dentro da linguagem. O vestuário ele também pode ser signo, né? Então eu estou aqui com uma branca de neve caveira. E o vestuário ele transmite alguma coisa, ele transmite uma mensagem também. Então isso aqui também é um signo, tem alguns sentidos. Ao utilizar uma camiseta dessas, em parte a gente utiliza aleatoriamente, a gente simplesmente vai e pega porque acha confortável, porque gosta, mas o vestuário ele tem algo de uma mensagem que nós transmitimos. Então, diz respeito à minha visão de mundo, aos meus valores, ao que eu gosto esteticamente, diz respeito ao que eu gosto para me divertir, diz respeito também ao que eu gosto de que ideia que eu transmito para as pessoas. Então, mesmo que seja algo bem despretensioso, às vezes até simplesmente para um efeito cômico, está transmitindo algo a respeito de quem utiliza. Mesmo que fosse para um fim meramente cômico. Não, eu achei essa camiseta engraçada, porque é a Branca de Neve da Disney caveira. Ok, o fato de eu utilizar isso para um fim cômico é um uso desse signo, é um posicionamento expresso através desse signo. Então por que eu acho isso cômico? Porque eu quero tirar sarro da Disney, eu quero tirar sarro dessa ideia de princesa, de princesinha da Disney, de princesinha da Disney perfeita. É disso que eu quero tirar sarro, eu quero fazer uma piada com isso. Então isso quer dizer que eu tenho um posicionamento com relação a essa coisa de princesinha, eu tenho um posicionamento com relação a essa coisa da estética da Disney. Então não tem nada que a gente expresse isento de algum posicionamento. Indo direto ao ponto, para o Bakhtin e para o chamado Círculo de Bakhtin, que são aqueles colaboradores muito próximos que escreveram com ele, pensaram e escreveram com ele, para o Círculo de Bakhtin, todo signo é ideológico. Por quê? Por algumas razões, uma delas é essa, expressa uma visão de mundo. Não vai existir signo neutro jamais em um estado supostamente perfeito, em um estado supostamente puro. Será que a palavra em estado de dicionário, como diz o Carlos Drummond de Andrade, não seria o signo perfeitamente neutro? Não, porque a ideia de dicionário
veicula uma ideia de uma concepção de que exista o idioma em sua forma perfeita, em sua construção mais formalizada, e construção formalizada de idioma quer dizer, está relacionada à classe social, está relacionada a poder. Né? Então, qualquer uso que se faça do signo, de qualquer signo que seja, expressa um posicionamento, porque é uma pessoa concreta, ou um meio de comunicação, ou um grupo, ou uma instituição, mas é algo concreto, é um alguém, um sujeito concreto, que está usando aquele signo para expressar um posicionamento no mundo. É uma pessoa concreta, é um sujeito concreto se expressando a partir de um momento histórico real e concreto, a partir de uma situação econômica, a partir de uma situação política, a partir de uma orientação valorativa, né, uma moral, uma ética. Não existe signo, então, que não seja ideológico segundo a compreensão do círculo bakhtiniano. Essa é uma compreensão bastante peculiar, seja para a linguística, seja para a análise do discurso. Ela contribui para a gente pensar várias coisas, inclusive a concepção de suposta neutralidade. Mesmo quando a gente está falando algo, mesmo quando a gente está expressando algo e afirmando, olha, mas eu falo aqui a partir de um posicionamento neutro. Isso é assumir um posicionamento. E dependendo das circunstâncias, a neutralidade, na verdade, é colocar-se ao lado daquilo que já está dado. É colocar-se ao lado daquilo que já está estabelecido. É colocar-se ao lado daquilo que já é a realidade. Se a gente se coloca como neutro na realidade, a gente está dizendo, na verdade, assim, tá bom do jeito que está. Então, é até uma coisa importante para a gente pensar nosso posicionamento profissional, nosso posicionamento político, nosso posicionamento até mesmo no dia a dia. E para Bakhtin acontece que os signos, então, eles compõem tudo que diz respeito à comunicação. E ele tem uma proposição muito próxima do Vygotsky, ainda que não tenha explorado tanto isso, mas tem pesquisadores que fazem esse diálogo, ele tem uma proposição próxima do Vygotsky de que o uso dos signos vai constituir o nosso discurso interior, ou seja, o nosso pensamento. Então ele fala que mesmo quando a gente está falando aí do pensar, a gente está utilizando de linguagem internalizada. Os signos que estão em todos os espaços sociais, eles são a textura básica da sociedade, né? É o caráter aí de estar presente em qualquer lugar que o ser humano toque. O signo está presente em qualquer lugar que o ser humano toque. As traduções da obra bakhtiniana deixou para a gente uma expressão esquisitíssima, que é a ubiquidade do signo. Quer dizer, o signo está em todo lugar que o ser humano está. E compõe tudo que o ser humano faz. Compõe o tecido social. Tecido social, né, nossas relações, nossa forma de enxergar o mundo, nossos valores, nossa postura frente ao mundo, que inclui nossa visão política, nossa visão de mundo, nossa crença, nossos afetos, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu como, o que eu deixo de comer, o que eu acho importante, o que eu não acho importante, o que eu gosto de vestir, o que eu não gosto de vestir. Então, tudo isso vem dessa construção social na qual a gente está imerso e que é constituída de signos. Signos que são ideológicos, que nunca são neutros. Se nós usamos camisetas e não roupas tipicamente orientais, por exemplo, por quê? Quer dizer, é um posicionamento histórico e social no qual a gente vive desde o momento que a gente nasceu. Né? Se a gente estivesse em outro posicionamento histórico e social, possivelmente utilizaríamos aí outras vestimentas. Né? Então, toda forma de signo traduz um posicionamento histórico e social, mesmo quando há
aparência de neutralidade. E estando em todos os lugares, fazendo parte de tudo aquilo que a gente chama de relações humanas, de tudo aquilo que a gente entende como social e como sociedade, vai sendo aprendido por nós e vai sendo internalizado, aí emprestando um termo do Vygotsky. Mas o Bakhtin mesmo fala que pensamento é como a gente falasse para uma plateia existente apenas na minha cabeça, uma plateia virtual, virtual no sentido de que ela não está presente concretamente, mas ela existe aqui enquanto uma virtualidade, enquanto uma possibilidade. E realmente quando a gente está pensando, essa forma de pensamento mais estruturado, essa forma de pensamento que geralmente acompanha o planejamento, por exemplo, nós temos a impressão de estarmos falando com alguém dentro da nossa cabeça. É por quê? É porque nós internalizamos o uso dos signos, consequentemente, trata-se de um discurso internalizado, feito para essa plateia virtual. Acontece que todo discurso, ele sempre está voltado a um outro qualquer, mesmo que seja um outro generalizado ou genérico, se preferir, né? Mesmo que seja um outro não redutível a um indivíduo, né? Mesmo que seja um outro de forma geral, a linguagem é internalizada sempre em situação de comunicação, por isso, quando a gente pensa, particularmente em situações de planejamento, mais uma vez dialogando com o Vygotsky, por isso, quando a gente pensa, parece que a gente está conversando com alguém dentro da nossa cabeça. E dependendo aí da intensidade desse pensamento e da empolgação do sujeito, a pessoa pode até chegar a falar, verbalizar de fato e até gesticular no meio da rua, que é uma coisa que eu faço. Então, os signos compõem aquilo que a gente pensa. O Bakhtin não fala do termo subjetividade, esse termo vem muito depois, mas vem muito depois nessa tradição da psicologia de fundamentação marxista, mas Bakhtin não entra nesse termo subjetividade com esse sentido que a gente está acostumado a utilizar na psicologia, não entra nisso, mas a gente pode dizer sim que os signos, o seu uso discursivo, eles compõem aquilo que nós somos. Desde essas formas mais elaboradas, como, por exemplo, você falar em público, você escrever algo para publicar em algum lugar, fazer um texto mais elaborado nas redes sociais, mostrando a sua opinião. Isso aí, então, tem um uso do discurso, das ferramentas discursivas, dos signos que compõem essas ferramentas, tem um uso mais sistemático. Tem um uso, então, que nós temos uma preocupação maior em nos expressarmos de forma compreensível. A gente tem em mente, quando escreve algo mais formal, a gente tem em mente um público talvez mais criterioso, a gente tem em mente que aquilo, ao se tornar público, vai ter mais, vai ser mais duradouro, vai ser mais perene, né? Então, porque eu vou lá, boto a minha opinião lá nas redes sociais, publicamente, não só para meus amigos, mas publicamente. Então, eu penso assim, bom, talvez isso tenha um alcance um pouco maior, talvez daqui a alguns anos alguém releia essa minha opinião, então vou pensar um pouco melhor, não vou sair falando qualquer asneira aqui nesse negócio, né? Preciso aí, talvez, então, usar um linguajar menos familiar, menos corriqueiro, menos cotidiano, um pouco mais de formalidade, né? Essa preocupação acompanha a nossa elaboração de documentos, essa preocupação acompanha a gente fazer trabalhos acadêmicos, acompanha a gente ao se expressar em público, ao se expressar em situações formais, à frente de pessoas que a gente tem grande consideração ou que são colocadas socialmente aí como autoridades. A gente tem, então, essa preocupação maior com a elaboração. Tudo isso compõe um aspecto da ideologia. E aí é uma sacada do Bakhtin que eu acho massa pra caramba. Ele chama, então, essas formações discursivas mais complexas, mais duradouras, que é como se a gente estivesse preocupado com o público, ele denomina essas formações discursivas aí como componentes da ideologia oficial. E aí pegar o oficial no sentido assim meio
Estado, meio cartório, meio lei, meio tributo, diário oficial, né? Então, ao expressar minhas ideias, meus valores, minhas posições publicamente, é como se eu estivesse oficializando meu posicionamento ideológico. Dentro daquilo que havia na época que escreveram a respeito da ideologia, e aí escreveram porque é uma polêmica, detalhes, tá? Mas é uma polêmica aí se o Bakhtin teria escrito mesmo, provavelmente foi o colaborador dele, o Voloshinov, também até quem diga, assim, eu acho mais interessante essa ideia de que, na verdade, é difícil saber se eles escreveram sozinhos mesmo, se um cara só escreveu, né? Enfim. Mas é mais aceito que tenha sido o Voloshinov que escreveu isso, e o Voloshinov escreveu ali em 1929, então o que havia ali era o que? Era a rádio, cinema e jornais, né? A rádio aí, acho que estava começando, o cinema também preto e branco ali, ia pro cinema falado ainda, se eu não me engano, né? De qualquer forma, está falando então de uma vida cultural com bem menos meios de comunicação que a nossa, e havia uma maior formalidade nesses meios de comunicação. Mas é interessante esse entendimento, então, de que quando você se expressa em um meio mais duradouro, você está utilizando-se de formas discursivas mais formais, mais duradouras, e aquilo é seu posicionamento oficial. Então, é ideologia oficial. E inclusive, diz respeito a linguajar mais amplamente aceito. Por isso também esse termo oficial. Linguajar amplamente mais aceito, posicionamentos mais aceitos, mais aprováveis, menos reprováveis, posicionamentos assim, então, posicionamento público que espera-se então que é mais aceitável, espera-se então que cause muito mais um impacto positivo do que negativo. E que tem uma distância daquilo que a gente fala no dia a dia, daquilo que a gente fala mais proximamente à concretude das coisas, nossa vivência cotidiana, do nosso trabalho, da produção concreta da vida, falando linguagem bakhtiniana, meio marxista, e pezinho no marxismo, né? Que aí se trata da... Pode falar. Não, esse linguajar, assim, tem que ser formal, ou depende muito das questões, assim, com quem você fala, se a pessoa tem um grau de instrução um pouco maior ou menor, como é que funciona esse mecanismo? Realmente, com o grau de instrução maior, com maior domínio das linguagens mais formais, é mais fácil o acesso à pessoa para ela se expressar na ideologia oficial. Ela tem aí, então, o acesso aos meios de comunicação, por causa do acesso à leitura, o acesso a um fundamento cultural maior, para poder fazer a leitura de outras expressões culturais, não é? Dependendo da forma da expressão musical, é preciso um conhecimento prévio para apreciar, por exemplo, né? Para ter acesso àquilo, aos sentidos que aquilo produz. Então, sim, existe essa questão de um nível de formação cultural e até mesmo a questão do letramento. A pessoa que não lê, não escreve, vai ter um acesso muito mais difícil à ideologia oficial, inclusive para se expressar. Não por acaso a pessoa que não lê nem escreve é como se ela fosse uma apátrida, é como se ela fosse alguém que não tem acesso àquilo que a gente comunica, àquilo que a gente fala, e inclusive tem como consenso, é como se ela fosse uma pessoa estrangeira na própria terra, que ela está sempre à parte, porque não tem o acesso pleno à leitura. Se a gente está falando aí, então, de 1929, que a leitura ainda era bastante restrita, não é? Isso é mais nítido ainda.
Você tem aquilo que os jornais estavam dizendo, aquilo que estava sendo dito nas peças de teatro, nas óperas, mas isso ficava fora do alcance de uma boa parte da população que ainda não sabia ler e escrever. A União Soviética fez um trabalho gigantesco de alfabetização. Eu não sei dizer datas, mas é pouco provável que aí, de 17 a 29, esse trabalho de alfabetização tenha alcançado aí a grande maioria da população. Então é provável ainda que na época que eles escreveram isso, eles estavam considerando essa distância cultural muito grande. É que hoje a gente está falando de uma realidade em que o analfabetismo é bem menor do que naquela época. Às vezes, então, é até difícil imaginar. Mas é essa a questão. Sem as ferramentas adequadas como a leitura e a escrita, o acesso à ideologia oficial fica restrito. E aí, inclusive, fica-se dependente de pessoas que traduzam a ideologia oficial para um linguajar característico, mais típico, da ideologia do cotidiano. A ideologia do cotidiano, ela abarca essas formas de discursivas, essas formas de enunciação mais corriqueiras, mais ligeiras. É a conversa do dia a dia, no ambiente de trabalho, na diversão, é a conversa do dia a dia na rua. Existem níveis de ideologia do cotidiano que vão ficando cada vez mais complexos até entrar na ideologia oficial. Existe aí uma gradação, mas de maneira geral, o que a gente vai falar da ideologia do cotidiano é que justamente essa produção discursiva mais corriqueira, mais ligeira. Só que é indispensável, por quê? Porque a ideologia oficial não tem como ela ser utilizada, as formas discursivas mais complexas não tem como serem utilizadas na infraestrutura, no sentido marxista do termo, aí nas relações de produção. Você está trabalhando lá, você precisa pedir uma ferramenta para o camarada do trabalho, você não vai fazer um discurso para ele. Né? Você não vai escrever uma peça de teatro pro cara, né? Você vai falar assim, ô bicho, ô amigão, ô brother, ô, passa aí o treco aí, né? Exatamente. Né? Você vai usar um linguajar mais corriqueiro. Inclusive, se você usar o linguajar mais formal, ele fica deslocado do contexto, você corre o risco de não ser compreendido, né? Porque toda situação de comunicação, ela não é só o conteúdo, né? Não são somente as palavras que compõem, mas o contexto também. Aquilo que está inadequado ao contexto corre o risco até de não ser compreensível, mesmo que você use palavras simples. Se você chegar lá numa audiência, com o promotor e falar assim para ele, e aí, bicho? Ele sabe o que quer dizer a expressão e aí, bicho, mas ele vai ficar tão em choque que ele vai falar, não vai nem entender por que você está fazendo isso, não vai nem entender que raios que você está querendo dizer com essa saudação informal numa situação formal como uma audiência, né? Então, a ideologia do cotidiano, ela é indispensável, as duas são, não tem a ideologia oficial é do mal, não tem nada a ver isso aí. Ideologia oficial são essas formas de expressão, então, mais sólidas, mais formais, mais rebuscadas, e elas são indispensáveis. E a ideologia do cotidiano também é indispensável. Existe influência mútua, tá? Existe influência mútua. A ideologia oficial está sempre tomando elementos da ideologia do cotidiano, mas a influência da ideologia oficial sobre a do cotidiano é muito maior. Até porque na ideologia oficial é que se encontram as leis, que se encontram as decisões estatais, esse tipo de coisa, né? Aí a questão para nós aqui, né, a gente entender, essa ideologia do cotidiano pode chegar, inclusive, a níveis mais profundos ou desorganizados. O Círculo de Bakhtin chega a falar
que o inconsciente freudiano mesmo, eles têm uma obra eles têm uma obra sobre a psicanálise freudiana, publicada ali em 27, 28. E eles vão falar que o inconsciente nada mais é, então, do que uma linguagem altamente desorganizada, tão desorganizada que o próprio sujeito não a reconhece, mas é linguagem. Tá? E eu acho muito curiosa essa definição, muito peculiar. Então, o nosso pensamento, os nossos sentimentos, mesmo quando a gente não sabe expressar, eles são formados por signos, mas formados por signos muito desorganizados. Aí uma coisa interessante para a gente pensar com a psicologia do trabalho organizacional é a seguinte, né? É a gente conseguir enxergar no dia a dia de uma organização ou de uma instituição, qualquer lugar que a gente trabalhe como psicólogo, a gente conseguir enxergar esses níveis. É uma ferramenta interessante, não é? Porque ali no nível da ideologia oficial está o discurso aceitável publicamente. Então, por exemplo, na TV, ou em público, ou para o chefe, o cara fala assim, não, tem que usar máscara mesmo. Não, estamos usando máscara, álcool gel, mantendo o distanciamento, né? Toda aquela ladainha. Então, por quê? Porque é o discurso oficial, é o discurso aceitável. Ah lá, o cara falou que tá usando, que tem que usar, muito bem, isso aí mesmo. No nível da ideologia do cotidiano, as coisas são um pouco mais brutas ou menos ingênuas, né? Então aí assim, né, tem que usar toda hora também. Você acha? A gente se conhece todo mundo aqui no trabalho. Se fosse para ter pegado, já tinha pegado todo mundo aqui. Você acha? Tá todo mundo aqui vivo. Desde março, essa coisa aí. E a gente não pegou até agora, não ficamos doentes até agora. Não vai pegar agora, né? Então aí são os discursos que correm pelo cotidiano, que correm de boca em boca. Você não vai ver ninguém, você pode até ver, mas é muito difícil, visto que existe um certo, digamos assim, os bons modos do que se espera que se diga, então é pouco provável que alguém banque a polêmica de vir a público falar que nenhum desses cuidados seja necessário. Vai ficar ali no nível do cotidiano, né? Não seria em algumas situações, então a pessoa tá nem aí, anda o dia inteiro sem máscara, mas vai no supermercado, vai pôr a máscara, vai passar o álcool em gel, que o supermercado fornece, né, vai tomar os cuidados, lógico, tem que tomar, mas fica restrito a situações de um pouquinho mais de formalidade. Então, no nível do cotidiano, estão as ideias que acompanham diretamente práticas. Porque dentro da divisão marxista infraestrutura e superestrutura, infraestrutura diz respeito aos modos de produção, ao trabalho, né, à produção concreta da vida humana, a ideologia do cotidiano está ligada à infraestrutura. E a ideologia oficial, à superestrutura. Superestrutura para o marxismo é o quê? É a ideologia com I maiúsculo, né? É tudo aquilo que garante a manutenção da sociedade capitalista, que garante que a sociedade capitalista continue existindo de forma capitalista, né? Que é justamente o quê? O que o Estado diz, o que a crença diz, o que a escola diz, e assim por diante, né? Ah, interessante. Essa linha de raciocínio sua, professor. Nossa. Muito obrigado. Esse cara, ele é muito mais conhecido nos estudos sobre literatura, né, como eu disse, análise do discurso. Na psicologia ainda, somos poucos que utilizamos esse referencial, né? Mas acho bem interessante que como que ele auxilia a gente a pensar diversas questões, então, sobre como a gente forma posicionamentos, como a gente forma opiniões, como que a gente se relaciona, e aí a gente poder identificar isso, a gente poder identificar isso. O discurso da ideologia oficial, ele tem poder sobre a ideologia do cotidiano? Tem, mas é limitado. A gente não pode se iludir
de que a ideologia oficial realmente, assim, vai lá de forma cachapante e molda a ideologia do cotidiano. Não é tão simples assim, não é tão simples assim. A gente tem que levar em consideração que são mundos distintos, ainda que entrelaçados em boa parte. São mundos distintos, né? Então, aquilo que a gente adota como postura oficial não é exatamente aquilo que a gente adota como postura no cotidiano. A forma como se fala com o patrão não é a forma como se fala com o colega. A forma como se fala, ao, sei lá, trocar uma ideia com o padre depois da missa, não é a forma como se fala com o amigo, com a amiga no bar. A gente tem, então, essas diferenças que são importantes, não são desprezíveis. E quando a gente está falando de situações com as quais a gente tem que atuar, nas quais a gente tem que intervir, é importante entender essas diferenças, né? Porque eu, psicólogo, vou lá, convoco uma reunião com a galera, com os colaboradores, e falo, ó, gente, agora vocês têm que fazer assim, assim, agora tem que ser isso, agora tem que ser aquilo, todo mundo vai fazer, sim, senhor, sim, senhor. E até que ponto o que me garante que eles vão absorver, vão pensar nisso, vão aceitar e vão traduzir isso em ação, né? É muito complexo isso, muito complexa essa relação, e é ingenuidade negar que essa diferença exista, né? Então, as pessoas, no seu nível aí cotidiano, não são isentas de se submeterem à ideologia oficial. A ideologia oficial produz verdade, sim, mas também elas não são completamente passivas, completamente submissas, sujeitas à ideologia do cotidiano. Elas produzem seus próprios discursos, fazem seu próprio uso peculiar dos signos. Tem também essa questão importante de saber comunicar-se em cada situação, né, em cada contexto. Sim. Uma questão de adequação linguística. É uma outra discussão, não tem tanta relação aí com a questão do Bakhtin, mas é importante também, né? Existe o uso mais formal do idioma, mas o uso mais formal do idioma é para algumas situações. O mais importante, na verdade, é a gente ser compreendido. É isso que é o mais importante, né? Então, se eu tiver que falar gíria para ser melhor compreendido em alguns contextos, pensando que eu trabalho com escola, vou utilizar, lógico, que dentro do meu alcance também. Não, soaria bem forçado, bem ridículo se eu ficasse aí tentando usar todas as gírias que os adolescentes usam. Eu uso na medida em que eu me sinto à vontade e uso as minhas da minha época também, dane-se. Mas, tipo, a questão é fazer-se entender, né? E até uma discussão assim, qual que é o português correto mesmo? Correto é se fazer entender. Aí é claro que é bom, sim, sem sombra de dúvida. Como eu disse, ajuda na independência da pessoa, ajuda a pessoa a conhecer melhor o mundo, se ela dominar o linguajar formal também, porque daí ela vai ter acesso a produções aí da ideologia oficial, vai poder questionar, vai poder formular uma visão mais crítica de mundo. Quanto maior domínio da linguagem, maior domínio ela vai ter, então, sobre toda essa produção ideológica que nos circunda. Quanto menos domínio, aí, mais restrito fica, né? A nossa preocupação, falei aqui de gíria e de escola, de adolescente, né? A nossa preocupação, na verdade, é o adolescente ter muito pouco domínio sobre o linguajar mais formal, e aí ele vai ter dificuldade até com coisas concretas, né? Com o preenchimento da carteira de trabalho dele, ler um contrato de aluguel, né? Ler uma certidão de casamento, enfim, é essa questão assim. Então, o mais importante é se fazer entender, mas é importante, sim, dominar de forma mais ampla possível a linguagem, inclusive dominar a linguagem mais formal, mais rebuscada até, por que não?